O Papa e o Lobisomem. A história da besta de Gévaudan. Por favor, não se ajoelhem. Aqui eu sou apenas o Padre Cláudio, diz o homem que na verdade é o Papa Clemente XIII. Santo Padre, como podemos ajudar? Pergunta o Padre Christian. O mal está solto no interior da França. Pessoas estão morrendo estraçalhadas, mulheres e crianças inocentes. A França está em choque. O rei enviou caçadores, mas as mortes continuam. Alguns acham que um animal selvagem é responsável pelos ataques, mas eu receio que seja algo pior, um mal que caminha sob a lua cheia, afirmou o Papa. Vossa Santidade acredita que o diabo esteja por trás dos ataques? Perguntou o padre. Acredito que uma criatura maligna está por trás dessas mortes. Uma aberração da natureza. Penso que você já enfrentou algo assim, Caleb, afirmou Clemente XIII, olhando para o lobo castanho. Talvez devêssemos falar sobre isso a sós, Santidade, argumentou Caleb. Mas o Santo Padre riu e disse: Sabem, eu sou um leitor ávido. Leio tudo o que posso. Gosto principalmente de história e culturas diferentes. Claro que também leio as Sagradas Escrituras, mas é bom conhecer assuntos terrenos. Afinal, vivemos aqui e nossas batalhas contra o mal se dão neste plano de existência. Eu tenho muitos amigos no Oriente. Sempre me mandam presentes, inclusive livros. Santo Padre, desculpe, eu não estou entendendo, observou Padre Christian. O que seu apreço pela leitura tem a ver com este caso? Perguntou o religioso. A paciência é mesmo uma virtude, não é? Tenha calma, padre. Eu já chego lá, respondeu o Papa. Quando o Padre Edward me contou sobre suas façanhas e habilidades especiais, Caleb, eu quis saber um pouco mais. Então me lembrei das histórias sobre antigos escritos encontrados em um templo pagão na Mongólia. Escritos que falavam sobre uma raça de homens com poderes especiais. Homens que combatiam o mal. Um mal que vagava nas noites sob a forma de lobos negros. Eu também pensava que era tudo lenda. Por via das dúvidas, entrei em contato com o abade de um mosteiro na capital, para saber se esses escritos eram reais ou tudo não passava de lenda. Curiosamente, ele me mandou um exemplar traduzido do livro Crônicas da Lua Cheia. Acho que você conhece esse livro, não conhece, Caleb? Disse o Papa. O nome me é familiar, respondeu o lobo castanho, esboçando um sorriso. Eu nunca ouvi falar desse livro, observou o Padre Christian. Vou providenciar para que você leia. É uma ótima leitura e vai ajudar a entender com o que estamos lidando, comentou o Papa. Em seguida ele se virou para Caleb e disse: Eu sei tudo sobre você, sobre o rei Velkan e a guerra entre os clãs. Nunca acreditei em monstros até esses ataques na França. Eu acho que pode ser uma besta negra. Por isso peço sua ajuda, Caleb, filho de Kurgan. O que diz? Afirmou o Papa. Eu estou aqui para ajudar, Santidade. Eu aceito a missão. Mas de onde vim, esses monstros são chamados de lobisomens. E como deve saber, nem todos os lobisomens são maus, respondeu Caleb. Então está decidido. Mas vocês não irão sozinhos. O nosso melhor exorcista, Padre Francesco, irá com vocês, bem como alguns soldados. Francesco já está aqui ansioso para conhecer você. Agora vamos comer alguma coisa e descansar. Quero que partam amanhã cedo, declarou o Santo Padre. Só mais uma coisa, Santidade. Acredito que o Padre Christian deva saber a verdade agora para não ser surpreendido depois. O senhor permite? Pergunta o lobo castanho. Vá em frente. Eu também estou curioso, respondeu o Papa. Caleb então se transforma em um grande lobo castanho. Impressionante. O livro fala de você, mas vê-lo pessoalmente é algo surpreendente e um pouco assustador, diz Clemente XIII. O Padre Christian, por sua vez, diz, oh meu Deus, e desmaia. Isso sempre acontece, afirma Caleb, voltando à forma humana e carregando o padre. Não duvido, respondeu o Papa. Horas depois, o Padre Christian acordou. Eu tive um pesadelo horrível. Sonhei que havia um monstro entre nós. E ele se parecia com você, Caleb, disse um sonolento Padre Christian. É mesmo? Então devia ser bonito, respondeu Caleb. De repente alguém bate na porta do quarto. Com licença, sou o Padre Francesco. O Santo Padre pediu para me apresentar a vocês e dizer que o café está servido. Partiremos logo depois de vocês comerem, disse Francesco. Eu sou Caleb Wolf, é um prazer conhecê-lo. Aquele dorminhoco ali é o Padre Christian. Nós iremos em seguida, disse Caleb. Durante o café, o trio conversou animadamente. Caleb contou algumas de suas aventuras e o Padre Francesco as dele.
Me diga, padre, o senhor é mais padre ou mais guerreiro? Perguntou Caleb a certa altura. Sou um pouco dos dois, mas sempre a serviço de Deus, respondeu Francesco. Eu também, padre. Eu também, observou o lobo castanho. O senhor também é exorcista? Não sabia que era católico? Perguntou o padre. Na verdade, não sou religioso, mas procuro combater o mal onde quer que ele esteja. Então, de certa forma, também trabalho para Deus. E acho que é por isso que ele me deu habilidades especiais. E é por isso que estou indo nesta missão, respondeu o lobo castanho. Pode acreditar, padre. Se um homem como Caleb não está a serviço de Deus, ninguém mais está, interveio o padre Christian. O senhor age de maneiras misteriosas. Eu estou feliz de você estar aqui, Caleb, observou o padre Francesco. Logo, os 3 homens, acompanhados por soldados liderados pelo capitão Miguel, iniciaram sua jornada rumo ao interior da França. O rei está preocupado com os ataques em Gévaudan. Ele está oferecendo uma grande recompensa e está mandando os melhores caçadores para lá. Sinceramente, não sei o que um padre exorcista e um mercenário estrangeiro possam fazer que já não foi feito, comentou o capitão com o padre Christian. O Santo Padre tem razões para acreditar que estes ataques sejam obras do próprio demônio, responde o padre. Entendo a presença do exorcista, mas o que um mercenário como Caleb pode fazer que qualquer um dos meus homens não possa, exceto, claro, falar com lobos? Certamente ele vai pedir para a besta parar de atacar as pessoas. É isso, não é? Observou o capitão com ironia. O jovem soldado Petrus se aproxima e diz: Estamos levando um demônio para combater outro demônio. Isto não vai acabar bem. Pela última vez, Petrus, Caleb não é um demônio. Ele nos acompanha por causa de sua experiência em combates. E eu acho que ele possui uma força interior muito grande. Eu sinto que podemos confiar nele, observou o padre Christian. O senhor pode confiar se quiser, padre, mas eu vou manter minha espada afiada e meus olhos bem abertos, disse o jovem. De qualquer forma, estamos indo ao encontro do perigo. A sorte está lançada, como diria Júlio César, comentou o comandante. Que Deus nos ajude, observou o padre. Após entrar na França, o grupo acampou a poucos quilômetros da província de Gévaudan. Os ataques ocorreram em vilas como Longagnier, Saint-Chély-d'Apcher, Le Mans-Youville e Aumont-Aubrac. É uma área grande. Esse predador deve ser um animal imenso, observou o capitão Miguel ao ler as histórias dos ataques. Um demônio com asas poderia percorrer facilmente essa distância, disse o soldado Petrus. Tomara que esse demônio alado voe até aqui e chute sua bunda. Quer parar de falar em demônios? Disse o padre Christian já sem paciência. Padre, essas são palavras de um homem de Deus, afirmou Caleb rindo. Tem razão. É que esse infeliz está me tirando do sério. Eu peço perdão, respondeu o religioso. Chega de conversa. É melhor irmos dormir. Eu fico com o primeiro turno da guarda, disse o comandante. Nesse momento, um grande uivo corta o silêncio da noite. É um lobo grande e está perto. Podemos aproveitar a oportunidade e caçá-lo. Ele deve ser a besta que está matando as pessoas, comentou o capitão. É grande mesmo, mas não está perto. Ele está a uns 20 quilômetros pelo menos. É melhor esperar até o dia amanhecer, ressaltou Caleb. Como pode saber a distância, está apenas ouvindo o uivo? Isso é impossível, disse o comandante. Acredite, eu posso. É melhor ficarmos aqui, rebateu Caleb. Nessa hora, um outro uivo é ouvido ainda mais forte. São 2. Isso explica muita coisa, disse o capitão. Caleb, que estava sentado próximo à fogueira, se levanta. Ele parece preocupado. Um está a leste daqui e o outro mais a nordeste. Um está chamando o outro. Eles vão caçar, disse o lobo castanho. Ele olha para o céu e nota a lua cheia. Capitão, pode me dizer se alguns dos ataques foram durante a lua cheia? Pergunta Caleb. São mais de 200 ataques e mais de 100 mortes, mas pelo que vi, com certeza, alguns foram na lua cheia, respondeu o oficial. São as bestas negras, não são? Pergunta Christian. Caleb concorda com um gesto de cabeça. Então devemos ir agora, diz o padre. Mas Caleb faz um gesto com a mão. Em seguida, ele se vira para o grupo e diz: Esses uivos não são de predadores normais, são de lobisomens. É por isso que eu estou aqui. Já enfrentei essas bestas antes. Eu vou na frente. Vou atraí-los para uma luta. Quero que vocês esperem 15 minutos e depois me sigam. Não pode ir sozinho, eu irei com você, disse o exorcista Francesco. Eu também vou, afirmou o padre Christian. Caleb olhou para os dois. Ele sabia que não adiantava dizer não. Havia determinação nos olhos deles. Está bem, mas façam tudo o que eu disser se quiserem sair vivos, declarou o lobo castanho. O trio partiu então para a parte mais densa da floresta.
Esses homens são loucos. Esta missão está errada. Nós vamos recolher os pedaços deles, comentou o comandante Miguel. Após cavalgar por cerca de 20 minutos, Caleb para. Seus instintos estão alertas. Ele se arruma em cima do cavalo. É impressão minha ou ele está farejando o ar? Perguntou Francesco. Não, ele está esticando a coluna, respondeu o pároco Christian. Quando Caleb se aproxima, os dois ficam em silêncio. Está certo. Prestem atenção ao que eu vou dizer. Os monstros estão aqui. Eles estão nos cercando. Deixem que eu cuido disso. A partir de agora, tudo o que vocês virem ou ouvirem deverá ficar em absoluto segredo, entenderam? Disse o lobo castanho. Mal ele terminou de falar, dois enormes lobos negros emergiram das sombras, se aproximando devagar dos cavaleiros. Os monstros cheiram o ar e emitem um rosnado baixo. Em uma atitude impensada, o exorcista Francesco avança com seu cavalo contra um dos monstros, sem que Caleb pudesse detê-lo. Ao chegar perto do lobo, ele retira um frasco de seu alforje e joga um líquido contra a besta, mas não produz efeito nenhum. O lobo apenas balança o corpo exatamente como os cães fazem quando querem tirar o excesso de água dos pelos. Não é possível. O próprio Santo Padre abençoou esta água. A pele desse monstro devia queimar. O que está havendo aqui? A besta não é um demônio do inferno? Eu não entendo, exclamou o exorcista. Ele fica ainda mais assustado quando o lobo lentamente fica em pé à sua frente, igual a um homem. Que tipo de besta é você? Pergunta Francesco. O lobisomem negro solta um grande rosnado e se prepara para atacar o religioso quando um grande vulto castanho surge e salta sobre o monstro. As criaturas rolam pelo chão, mas logo ficam em pé, uma encarando a outra. Assustado, Francesco recua e vai para perto de Christian, apenas para encontrar o padre em estado de choque, com os olhos arregalados. O que houve, Christian? O que você viu? Pergunta Francesco. Mas o pároco permanece calado. Nesse momento, um rosnado é ouvido. Francesco se vira na direção do som. Ele vê as duas feras negras cercando um grande lobo castanho. Você deve ser filho de Kurgan, não é mesmo? Diz um dos lobos negros após farejar o ar, assustando ainda mais os homens. Meu nome é Caleb. Eu vim para deter vocês. Rendam-se ou morram, respondeu o lobo castanho com firmeza. Mas as bestas negras partem para o ataque e um violento combate tem início. Os lobisomens negros esperavam uma vitória rápida, mas Caleb mostrou por que já era considerado um grande guerreiro. Ele rapidamente domina um dos inimigos e o joga atingindo uma árvore. O lobisomem negro cai ferido, mas consciente. O lobo castanho então se vira para o outro. Eles se encaram, como se um avaliasse o outro, mas logo a batalha recomeça. Enquanto isso, o lobisomem que Caleb atirou contra a árvore decide escolher um alvo mais fácil. Sorrateiramente, ele se aproxima dos dois padres que estão distraídos vendo a luta. Quando o lobisomem está prestes a dar o bote, é Caleb que percebe o perigo e grita para alertar os amigos. O padre Francesco saca uma espada e tenta enfrentar o monstro, mas o bicho é forte e rápido. Mesmo estando ferido, o religioso não consegue acertar a besta. Vendo que seus amigos estão em perigo, Caleb dá um salto e cai bem em frente ao lobisomem negro, acertando um violento golpe em seu peito, atingindo em cheio o coração do monstro. Mortalmente ferido, o lobo negro cambaleia e cai para o lado. Ao ver o parceiro morto, outro lobisomem negro foge dali, desaparecendo na mata escura. Caleb está exausto e ferido, mas ele precisa ir atrás do outro monstro. Nesse momento, ele ouve os soldados chegando e volta à forma humana, desmaiando em seguida. O exorcista, por sua vez, corta a cabeça do lobo negro e a leva para o comandante Miguel. Esta é a cabeça de um dos monstros que aterrorizava a região. Caleb o matou. Ele foi um herói, mas está muito ferido. Sugiro que alguns de seus homens o levem de volta ao mosteiro e os demais nos acompanhem na caçada ao outro lobo que fugiu, disse Francesco. Quer dizer então que eram 2 lobos? Isso explica muita coisa. Muito bem, 4 de vocês acompanhem Caleb e o padre Christian de volta ao mosteiro. Os demais venham comigo e o padre Francesco. Vamos perseguir a fera, ordenou o comandante. Mas o padre Christian ainda estava paralisado. Foi preciso que Francesco o agarrasse pelo braço e dissesse: Christian, acorde. Volte para o mosteiro com o Caleb. Ele precisa de cuidados e não diga nada sobre o que vimos aqui hoje, entendeu? O padre concordou com um aceno de cabeça e se juntou aos soldados. O que aconteceu aqui, padre? Perguntou um curioso Petrus. Eu acho que um urso gigante nos salvou, disse o religioso. Mas, padre,
Não há ursos nesta região, observou o soldado. Eu sei disso, respondeu o padre com o olhar perdido no horizonte. Caleb se recuperou plenamente e 2 anos depois voltou a Gévaudan para participar da caçada ao lobisomem que fugiu. Caleb caçou e finalmente matou a besta. Mas por razões óbvias, o crédito pela morte do monstro foi dado a outra pessoa, Jean Chastel, amigo de Caleb que ficou conhecido como o caçador que abateu a besta de Gévaudan. Ele teria matado a criatura em 19 de junho de 1767 durante uma caçada organizada pelo Marquês d'Apcher. A escuridão se aproxima, o vento uiva e os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada, uma jornada ao fantástico mundo do terror.